Quem é John Locke? John Locke foi um pensador que influenciou muito no iluminismo, na política, mas principalmente no nosso modo de pensar. Ele vem, por meio da epistemologia, explicar de onde vem o pensamento humano, de onde vem a essência humana. É sobre isso que nós viemos falar hoje, explicar um pouco de como John Locke, um homem que não esperava muito da própria obra, conseguiu revolucionar o mundo por meio de sua filosofia. Bem-vindos! Essas são as ideias de John Locke. E qual é a essência humana? Coloco em suas mãos o que tem sido o passatempo de algumas de minhas horas mais ociosas e difíceis. Se tiver a boa sorte de mostrar-se assim para alguns de vocês, e se você tiver ao lê-lo apenas a metade do prazer que eu tive ao escrevê-lo, você pensará tão pouco sobre o seu dinheiro como eu acerca de meus maus empregados, meus sofrimentos. Não interprete isso como uma recomendação ao meu trabalho, nem conclua com base no prazer que tive ao escrevê-lo que esteja, por isso, apaixonadamente cativado por minha realização. Quem vai caçar cotovias e padais pratica tanto esporte, embora as emoções sejam menores, quanto a pessoa que se dedica aos jogos mais interessantes. Bom dia, boa noite para qualquer horário que você estiver. Meu nome é Pedro e hoje eu vou falar a vocês sobre um pouquinho sobre quem diabos foi John Locke. John Locke foi um filósofo inglês, filho de um pequeno proprietário de terras, o que fazia ele ser com um pouquinho de grana. John Locke também ele chegou a estudar na Universidade de Oxford, onde ele estudou filosofia, medicina e ciências da natureza. Ele também, depois de um tempo, ele passou a lecionar na Universidade de Oxford filosofia, retórica e grego. John Locke estudou bastante Francis Bacon e René Descartes, que foi um pouco da chave que levou a ele pensar sobre suas obras em seguida. E um pouco sobre John Locke, sobre seu contexto histórico. Ele foi exilado por causa dos seus pensamentos e ideais. Seus pensamentos eram contraditórios ao governo, ao rei atual, que era sobre uma monarquia constitucional. John Locke, ele teve que ir para a França e para a Holanda. Ele passou por esses lugares, onde ele ficou por bastante tempo, até as coisas acalmarem, e o príncipe Guilherme ser coroado rei. Quando o príncipe Guilherme foi nomeado rei, ele voltou para a Inglaterra pelo mesmo navio que ele tinha ido e ele foi chamado para fazer parte do próprio parlamento. O que não ficou por muito tempo, ele ficou 5 anos no parlamento e, 9 anos depois ele morreu por causas naturais. É a vida, né? Ele não escapou. John Locke, ele deixou um grande tesouro pra gente, que foi os seus ensinamentos. Um grande ensinamento que ele deixou pra gente foi o seu livro que ele deixou pra gente, que hoje tá me ferrando pra mim ter que falar sobre esse trabalho, que é o Ensaio acerca do entendimento humano. Afinal, o que é epistemologia para John Locke? John Locke, o conceito de epistemologia é baseado em que o ser humano, para aprender alguma coisa ou obter conhecimento, ele precisa de viver uma experiência. John Locke, um pioneiro do empirismo, em sua obra contraria René Descartes, pois Descartes afirma que o ser humano é como uma tábula rasa, um papel em branco. Já Locke acredita que o conhecimento começaria somente a partir da experiência sensível, ou seja, o ser humano só obteria conhecimento vivendo a experiência. Locke também defendia a liberdade intelectual e a tolerância, e por isso foi um precursor de muitas ideias que mais para frente floresceram durante o período do Iluminismo. Locke criticou a teoria do direito divino dos reis formulada por Thomas Hobbes. Locke dizia que a ideia de soberania não reside no Estado, e sim na população. Uma de suas obras mais importantes é a Carta sobre a Tolerância, uma obra que retrata a defesa hoje
que costuma chamar a separação de Estado e Igreja. Locke discute em sua obra os limites de poder político, com o intuito de demonstrar o Estado que jamais deve impor leis sobre intolerância religiosa ou indiferenças religiosas. Sobre as ideias principais de Locke. Ele vai dizer que o nosso conhecimento vai vir da experiência. Então, o conhecimento se funda na experiência, a origem, onde o espírito humano não contém nenhuma ideia. Então, ele é apenas algo vazio e raso. Então, para conhecer, ele vai precisar de uma matéria-prima, que são as ideias simples. Adquirimos pela sensação, que é um tipo de impressão que os objetos exteriores fazem sobre um ou vários dos nossos sentidos. Locke vai propor classificar tais ideias segundo seu grau de semelhança com as coisas, entre qualidades primárias e secundárias. Então, a partir das ideias simples, o espírito humano forma ideias complexas, efetuando algumas operações, como a combinação, a comparação e a abstração. Portanto, toda noção, mesmo a mais geral, provém da atividade de transformação dos dados particulares da experiência, do bom uso de palavras para o conhecimento. E a obra de John Locke aborda alguns pontos positivos que vale ser comentado, começando por ser um dos grandes livros do pensamento empirista, com a principal essência a epistemologia, que, em suma, a origem das ideias. E com esses pensamentos contidos na obra, constituiu uma das fontes principais para o moderno empirismo, que acabou influenciando fortemente muitos filósofos iluministas, como Hume e Berkeley, servindo como referência para o trabalho dos futuros empiristas. Agora podemos falar sobre alguns pontos negativos da filosofia de John Locke, como a radicalização do empirismo, onde ele desconsidera várias das filosofias de filósofos, como Descartes e outros racionalistas que seguem o mesmo ramo. A epistemologia de John Locke foca muito mais nas ideias empiristas, transformando qualquer ideal racionalista apontado por outros filósofos como uma parte do empirismo, como, por exemplo, o conhecimento exato ser transformado em um conhecimento empírico por meio da experiência. E muitas vezes positivo, porém nesse caso variável, a radicalização de um ideal te prende somente àquele ideal, sendo que o mundo é vasto e você pode pensar de outras formas. Onde ele aponta que o conhecimento exato é simplesmente um conhecimento empírico que a gente adquire por um livro. Isso desconsidera várias das filosofias apontadas até o momento, como filosofias de Platão, por exemplo, que era um racionalista extremo. Possivelmente será criticado como exemplo notável de vaidade ou insolência de minha parte pretender instruir a nossa sábia época. Essa crítica é, no entanto, menos significativa quando concordo com a publicação desse ensaio conflito de que será útil a outrem. A comunidade científica de nossa época não se encontra sem um arquiteto cujos notáveis desenhos, impulsionado o progresso das ciências, deixarão monumentos permanentes à posteridade, mas nem todos devem almejar ser um Boyle ou um Sydenham. E numa época em que são produzidos mestres como o notável Rudinius, o incomparável Newton e outros da mesma estripe, consiste em suficiente ambição ser empregado como um trabalhador inferior que limpa um pouco do terreno e remove parte do entulho que está no caminho do conhecimento.